Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E esse é nosso resumão, que acabamos mais um livro. Finalmente finalizamos mais um livro da Bíblia. Terminamos o livro de Juízes, que possivelmente foi escrito por Samuel. O profeta Samuel. Exato, não há certezas disso, mas tem essa Isso. vertente aí. E por que ele se chama Juízes, né? Esse livro, ele começa após a morte de Josué, que foi o livro anterior que a gente leu. E Josué foi quem liderou todo o povo de Israel para entrar à Terra Prometida. Moisés, com a ajuda do seu irmão Arão, fez a saída lá do povo de Israel da terra do Egito para chegar até a beiradinha ali da Terra Prometida, né? Mas quem realmente fez o povo de Israel entrar na Terra Prometida, que era Canaã, foi Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. E aí, depois que eles entraram ali, né, eles ficaram em paz, tudo tranquilo, conquistaram as terras e Josué morreu. E aí, o que acontece? Todo mundo, bem dizer, precisa de uma liderança, né? Porque senão dá desordem. E com os israelitas não foi diferente. Por mais que ele era um povo de Deus, eles precisavam de alguém liderando eles, direcionando eles e tudo mais. Por mais também que Deus já tinha falado com eles, né? Sobre as leis, sobre os mandamentos, que basicamente seria: se cada um cumprisse e se guiasse por aquilo que Deus já tinha passado, não ia precisar de liderança, nem de rei, nem de nada. Porém, em Juízes, a gente viu que é uma montanha russa de adoração, esquecimento. Aí quando tá lá na lama, lá, lembra de Deus e volta a clamar a Deus e tem a face de Deus voltada para eles. E é assim que a gente viu em Juízes. Então, por isso que Deus levantou juízes em meio a Israel, para colocar ordem quando o povo clamava a Deus. E como que ele começa ali, né? Deus já tinha direcionado a todos os israelitas que quando eles conquistassem a terra prometida, era para eles matarem todos os cananeus que não tinham se proposto a fazer uma aliança não, ao proposto a um acordo de paz com eles. Então, se eles fossem para guerrear, era para acabar com todo mundo, destruir os deuses deles de adoração, porque aquele povo adorava tipo poste, criavam imagens e tudo mais, e Deus abominava isso. Então ele falava: quando você entrar nessa terra, extermine tudo. É como se fosse assim: não deixa uma maçã podre em seu meio, senão ela vai contaminar os outros. Então era com essa intenção que Deus estava falando para eles quando conquistasse o povo: libera tudo, limpa todo mundo. Só que os israelitas não fizeram isso e deixaram o povo ali no meio deles e se casaram também com cananeias, né, também. Então meio que se misturaram o povo e aí foi onde que Deus falou assim: olha, eu não posso agora destruir todo esse povo, porque automaticamente quando vocês casaram com eles, eles se tornaram um de vocês. Então não tem como eu limpar eles do meio de vocês e deixar só fulano, ciclano e beltrano. Não tem como. Então vocês feriram uma aliança minha, né? E só um adendo, né? Quem são os cananeus, né? Os cananeus era todo o povo que morava em Canaã. E deles tinham várias, tipo, já cidades ali. Tinham o pessoal de Enoque. Os cananeus eram o pessoal que morava ali em Canaã antes de chegar os israelitas. É toda essa porção ali, desde que vai... Porque Canaã, ele é uma área extensa, né? Ela é uma região meio comprida. Então, tinham vários povos ali, mas todos eles é resumido como cananeus. Exatamente. É como se fosse Brasil. Todo mundo é brasileiro, mas Exato. daí tem carioca, tem paulista, tem tudo. Então é sobre isso. É sobre essa mistura de povoado aí. E aí é onde que os israelitas foi se misturando, né? Igual brasileiro, mas brasileiro não tem uma origem real ali, né? É uma mistura de Definida, todo né? mundo. E os israelitas não era para ter essa mistura de todo mundo, eram para ser israelitas
descendentes diretos de Abraão, que foram circuncidados e tudo mais. Só que eles se esqueceram, gente, dessa aliança que eles tiveram. E aí Deus escondia a face dele, né? Desse povo israelita. E o que é esconder a face? Parava de ajudar, vamos dizer assim, esse povo. Deixava eles, já que eles estão indo adorar outros deuses e fazendo o que eu não estou falando para eles fazer, então que eles se virem sozinhos. Então Deus meio que abandonava eles. E aí, quando eles viam que estavam na desgrameira lá, estavam ruim e tudo mais, porque Deus já tinha falado lá no livro de Levíticos também, que ele tinha dado as leis, que caso vocês não obedeçam isso, vocês têm livre-arbítrio, ou é vida ou é morte. E aí, Deus já tinha colocado o que eles tinham que fazer, né, para Deus continuar abençoando. E como eles não tinham feito isso, Deus abandonou eles. E aí, quando eles clamaram, Deus levantou juízes para estar direcionando eles. E um deles foi Otiniel, depois veio Eude, depois veio Sangar, depois veio Débora, veio Gideão, Sansão, né? Então eles foram levantando juízes ali. E qual que foi a diferença, né? Foi o aparecimento de uma mulher aqui no meio. Sim, de Pode. Débora, né? Que foi de Débora, né? Que sempre foi o quê? Homens sendo levantados por Deus, foram homens que foram sendo os profetas com quem ele conversava, e Débora foi uma mulher que era profetisa ali. Só que o que ela fez e deu glória também a um homem? Ela não quis ir à guerra, porque ela falou ali, ó, se vocês forem à guerra e não forem à guerra e quiserem que só eu vou, vamos falar o quê? Que uma mulher que ganhou tudo. E aí Débora chama Baraque, né, para estar liderando ali todo esse exército. Por quê? Porque sempre os israelitas, eles acabavam caindo na mão de um outro povo que era de Canaã ali, né? E eles se tornavam escravos desse povo. Então, quando se levantava um juiz, seria que meio que para libertar o povo de Israel da mão desses povos, entendeu? E com Débora não foi diferente, ela foi lutar ali pelo povo de Israel, né, junto com Baraque, e aí ela foi para libertar da mão do rei Cícera, né? E aí começam lá a guerra e tudo mais, e Cícera foge para a barraca de uma mulher que era da aliança ali deles, né? Que era Jael. E Jael fala para ele, não pode vir, que não sei o que, e cuida dali de Cícera, né? Só que Cícera pede água para Jael e Jael dá leite numa taça de príncipe, né? E aí ele já se sente ali, tipo, nossa, eu estou aqui num lugar seguro, né? Porque Jael é da minha aliança e tudo mais. E Cícera adormece ali, né? Só que Jael vai e crava ali uma espada, uma estaca, né, no peito, Na cabeça. na cabeça, né? Isso. Crava uma estaca ali na cabeça de Cícera e o mata, né, nas têmporas ali dele. E depois Débora e Baraque tá passando e ela chama para mostrar ali, ó, esse que você estava procurando, ele tá morto. E aí, depois, o que acontece? Eles ficam tranquilos ali, né? Débora, junto com Baraque, conquistou. Só que o povo de Israel faz coisas erradas aos olhos de Deus. E aí Deus entrega eles na mão de Midian por 7 anos. Por 7 anos eles se tornam escravos ali dos midianitas. Tanto é que tudo que eles faziam, os midianitas tomavam e tudo mais. E ali tinha Gideão, que era um fazendeiro, né? Que ele estava ali coisando as uvas dele, né? Os trigos dele no negócio de uva, para os midianitas nem tomarem dele as coisas. Então, para você ter uma noção de como que era quando outro povo dominava os israelitas. E Deus deixou ali, ó, na mão deles por 7 anos. E o povo começou a clamar. Ah, Deus nos perdoa e tudo mais. E aí Deus vai e levanta Gideão como um juiz ali, né, para libertar o povo da mão dos midianitas.
E aí, o que chama muita atenção, né, sobre essa parte de Deus levantar Gideão para liderar ali os israelitas, né, o povo dele, é que Gideão era um fazendeiro. E quando Deus fala para ele liderar um exército para tirar Israel da mão dos midianitas, ele mesmo fala: Mas Deus, eu sou fazendeiro, tô aqui, ó, coisando meu trigo no negócio de uva para eles não tomarem as minhas coisas e você quer que eu faça isso? E aí o anjo do Senhor mesmo fala, né? Não vai ser você pelas suas próprias forças, eu estarei com você. Só que daí ele acontece a mesma coisa como Moisés, como qualquer outro que Deus levanta sendo um improvável, né? Eles pedem confirmação e falam, mas será mesmo que é o Senhor que está comigo? Então faz isso. E aí ele fala, né? Faça cair os orvalhos e na pele do carneiro que tiver ali, deixa só a pele do carneiro ser molhada. Resto tudo deixa seco. E aí o anjo do Senhor deixou assim, né? E aí ele fala assim: mas não se entristece comigo, né? Vou te fazer mais um pedido. Que caia o orvalho, né? Que esses chuvisquinhos da manhã em todo o campo, mas deixa seca a lã do carneiro aqui. E aí aconteceu como o Gideão tinha pedido. E aí o anjo do Senhor fala: então, agora você vai e destrói o altar do teu pai. Porque como eles estavam já contaminados por esses outros cananeus ali da região, né, principalmente os midianitas, eles adoravam outros deuses, como Baal, como os postes lá que eles criavam, e eles criavam um altar para isso, né? E aí o anjo do Senhor falou: então você vai e destrói esse poste, esse altar aí. Só que o Gideão ficou com medo, porque eles estavam sendo governados, né, liderados pelos midianitas. E ele fez na noite disso. E aí, quando amanhece, o pessoal descobre que foi Gideão, que era filho de Joás. E aí o povo começou a procurar, né? Tanto é que ali no capítulo 6, versículo 30, os homens da cidade vão para Joás lá, né, para o pai e fala: traga para fora o teu filho para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal, porque cortou o arvoredo que estava junto dele. E aí o pai de Gideão fala, né? Uai, mas vós não rogares, né, por Baal, podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele enquanto ainda é manhã. Se ele for um Deus, que rogue a si mesmo, já que demoliram o seu altar. Que daí eles mesmos, né? Eles eram israelitas, eles já sabiam quem era o Deus deles e sabia todas as maravilhas que Deus já tinha feito. Tanto é que Joás pega e fala assim, uai, mas se Baal é Deus mesmo, por que ele não se protegeu? Então rogue uma praga ali para quem fez isso, né? E aí que o anjo do Senhor continua ali liderando, né, Gideão e fala para ele ajuntar um exército para ir guerrear contra os midianitas, né? E aí é aquela passagem, né, onde ele ajunta um monte de gente e o anjo do Senhor fala que é muita pessoa. E aí ele faz lá o negócio de como beber água e tudo mais. Resumindo, ele só deixa 300 pessoas no exército de Gideão para atacar o exército de midianitas, que são 150 mil pessoas, né? Então daí a gente vê que era uma disparidade muito grande, né? Só que o tempo inteiro a gente vê em Juízes exatamente isso, Deus querendo mostrar que é Ele quem estava no controle, né? Quando pediam socorro para Ele, quando realmente procuravam por Ele queria mostrar, ó, eu vou livrar vocês mais uma vez, mas é por meu amor, pela minha compaixão que eu tenho por vocês. Então aqui na essa parte de Gideão, né? Ele já é o quinto juiz que tem. Mas o que chama atenção na gente é que em Juízes o tempo inteiro é essa montanha-russa. Então, assim, em cada episódio vocês podem ver aí como foi o mandato de cada juiz. Mas como a Sayuri também falou, é legal da gente ver que eram juízes improváveis, eram pessoas improváveis. E como ela falou de Débora, então aqui Débora era uma mulher que ela é chamada, Deus fala com ela. Gideão é um fazendeiro.
A gente vai ver depois, tem um episódio aí que fala de Jefeté, e Jefeté ele era filho de uma prostituta. Então, assim, o que que a gente consegue ver em Juízes? O povo, primeiro, o povo se esquece muito fácil das obediências e dos mandamentos de Deus. E o povo de antigamente é o mesmo povo de hoje. Tem ali os juízes que governam por 40, 80 anos e esse juiz morre e o povo se perde novamente. Então, a gente vê aqui uma necessidade dos israelitas de ter um juiz, mas em nenhum momento Deus pede para que houvesse essa necessidade. Não era para ter essa necessidade. O povo por si só era para lembrar de tudo que Deus fazia, mas o povo não consegue, precisa de uma pessoa. Então, essa necessidade de ter juiz é uma necessidade do povo, não é uma ordenança de Deus. Quando igual a Sérgio falou lá no começo, quando Josué morre, antes de Josué morrer, ele pede para que o povo, não que ele pede, ele fala, olha, eu e minha casa serviremos a Deus. E isso é uma decisão de cada um de vocês. E daí, então ali o povo fala, não, a gente também, eu e minha casa serviremos a Deus. A responsabilidade de amar e servir a Deus era de cada casa. Não precisava de um líder, de alguém puxando eles. Mas a gente observa que a partir que Josué morreu, não se tem mais aquele cuidado, aquela obediência que o povo tinha. Eles entraram finalmente na terra de Canaã ali e a gente se vê que eles se perdem. Depois eles se perdem, né? Depois que eles conquistam o que realmente era de direito deles, eles se esquecem fácil do que o povo dele passou, né? Porque ali são novas pessoas, se passam anos, as pessoas morrem, mas elas se esquecem do início da história, né? Da onde eles saíram até chegar ali. Então, juízes é isso. São pessoas que não são reis, não são presidentes, não são pessoas ali que tinham um cargo assim absoluto, mas eram pessoas profetas que eram levantadas, né, por Deus para salvar o povo, porque eles se perdiam, Deus falava, então agora é por conta de vocês, vocês estão adorando outros deuses, pede, aí tem até versículos que falam, né, pede ao Deus que você está adorando para que ele te salve. Você não está adorando a Baal? Peça a ele então, aí, você não me esqueceu de mim? Só que daí sempre tem Compaixão de Deus, aquela né? compaixão de Deus. Então o povo ali clama, né? Fala assim, Deus, nos perdoa, a gente errou, tal. E daí Deus levanta mais um juiz. Fala, então, esse juiz a gente tem que entender que eles não são reis, que eles não são presidentes, que eles não têm um cargo de poder, nem nada do De tipo soberania de sobre esse povo. soberania. Eles só são servos do Senhor, são ali obreiros que se colocam à disposição, então, de liderar o exército para salvar os israelitas das mãos de cananeus. E daí esses cananeus vão variando, é igual a gente falou. Tem hora que são os midianitas, tem hora que são os amonitas, cada hora um que toma conta deles ali, né? Que vai governando. E daí depois disso, depois já de Gideão, a gente também tem a história ali do filho de Gideão, que é Ameleque, que já é um filho ali que foge totalmente, ele governa ali, vamos dizer assim, o povo de Israel de uma forma totalmente irregular, não era uma pessoa abençoada por Deus. E daí a gente já vem também depois para Jefeté, que esse é bem legal de vocês estarem vendo, que ele é um filho de uma prostituta, mas que ele é abençoado por Deus. E o bacana de Jefeté ali, o que é legal da gente ressaltar, é que ele faz um voto que não era necessário ele fazer. Deus já estava com ele, Deus já estava guerreando com ele, só porque pelo medo de não ter Deus junto, ele faz um voto e acaba tendo que sacrificar a sua própria filha por causa desse voto. Depois disso já vem Sansão, que Sansão então é um homem ali separado desde a sua antes do ventre, né? Antes dele Antes ser dele ser formado, concebido, né? exatamente, antes dele ser concebido, ele já foi separado, já houve ali a história então de um anjo vindo falar com os pais ali de Sansão, e o Sansão ele vem para libertar o povo dos filisteus.
Então, também era ali um povo remanescente, os israelitas ficam sendo escravos, né? Esses escravos é bom a gente entender que não são escravos, são servos. Eles tinham as casas deles, tinham a vida deles. No entanto, eles tinham que Não tinham liberdade. não tinham liberdade, eles tinham que cortar lenha para os filisteus, tudo que era dele eles tinham que dar uma porção para os filisteus. Então é isso que é sendo servos, né? E daí tem uma história toda bacana também, e que é um personagem da Bíblia muito importante, que é Sansão, e ele vem para libertar o povo dos filisteus. E daí já para o final, já ali no capítulo 17, vem falando então da idolatria da tribo de Dan, que começa ali já tendo ali uns... a gente vê como o pecado estava enraizado ali, né? Porque conta a história aí de um menino Mica. que é Mica, né? Esse rapaz aí que Mica, e ele tem deuses, né? Ele faz deuses, ele chama um levita, ele queria Ele adorar. queria ter um arsenal de deuses na casa dele. Exato, ele queria ter um arsenal de deuses ali na casa dele para sempre Tá protegido e é, abençoado. e a gente vê a necessidade de ter os pedidos, né, os seus próprios pedidos atendidos. Então ele queria de qualquer forma ter os seus pedidos atendidos. Exatamente. Então ele tinha ali de tudo. Até que ele chama um levita também, né, que estava passando ali, ele falou: "Ops, vem para cá também, Eu te dou morada e roupa e e roupa, tudo comida, porque eu quero também ter um levita na minha casa, para me porque abençoar. as pessoas são assim, né? A gente não pode falar muito porque a gente tem que olhar até pra gente mesmo, ver do que a gente está disposto A a fazer. tudo para ter os nossos desejos atendidos, né? Isso é muito do egoísmo também, Sim. né? De você querer só o seu, e que nem ali, nessa própria passagem aqui do Levita, passa uma tribo de Dan, e aí o cara fala assim: você prefere ficar servindo só uma família ou uma tribo inteira, né? Aquele menino que chamou o Levita para ficar ali era para servir só a própria família, tipo assim, só abençoa aqui, ó, só esse quadradinho aqui, não vai trabalhar para os outros, não. Porque senão eu vou ter que ficar dividindo para outras pessoas. Então, isso chama muita atenção para a gente também sobre hoje em dia, né? O quão egoísta a gente às vezes deseja, né? Quando a gente olha também outra pessoa prosperando, outra pessoa recebendo bênção. Não olhar com esse olhar invejoso, porque o que Deus tem, ele é abundante, né, para todo mundo. Mas a partir do momento que você inveja, que você fala, ah, nossa, aquilo ali não merece, que não sei o quê, por que que ele, não eu? Ali está sendo a sua atitude egoísta, né? Mas sim de você olhar de uma forma de tipo assim, Deus, se você abençoou ele, cara, lembra aqui de mim também, né? Eu sei que você é vasto, é abundante, né? Porque ele não é algo que é pouco, né? Quem foi capaz de criar céus e terras tem muito para dar, desde que a gente esteja caminhando como ele deseja, porque foi bem isso que a gente viu em todo o decorrer do livro de Juízes, né? Quando Deus não se alegra com as nossas condutas, realmente ele esconde as faces de nós e ele nos entrega, vamos dizer assim, para o que é ruim, para ver até onde a gente vai sozinho, né? Seria assim, eu vou deixar você fazer com as suas próprias pernas, mas eu estarei aqui E, também, e né? não é que ele entrega a gente pro ruim, né? A gente só tem que saber que o bom vem de Deus. Se ele se retira, O ruim vem. não sobra o ruim. E daí já aqui no capítulo 18, então fala da tribo de Dan, que eles vão conquistar uma terra, que eles ainda estavam ali meio vagando, que eles vão conquistar a terra lá da cidade, da região ali chamada Laís. E daí eles conquistam, conseguem um canto para eles, no entanto eles voltam lá para casa de Mica para pegar as imagens e o levita, né, que estava lá. A gente vê que a tribo de Dan faz a mesma coisa que Mica estava fazendo, né? Então eles levam ali o levita, mas também levam os ídolos. Todos os ídolos. É uma tribo que a gente vê que também ali a corrupção e, igual você falou, Adoração. querendo ou não, o egoísmo já estava ficando um pouco enraizado ali nos israelitas, né? E daí a gente então, já no capítulo 19, começa a ler, ali começa a entender sobre a primeira guerra civil que
que vai ter entre os israelitas. Então, vai ser uma guerra entre a tribo de Benjamim com o restante dos israelitas. E daí, esse episódio todo a gente detalha mais, né? Foi no dia anterior, no episódio anterior, mas é uma passagem pesada, né? É uma história aí conturbada. Onde a gente vê que os benjamitas, né, que são os, G, o povo de Gibeá, né, que é o nome que é? Isso, da cidade ali da região de Gibeá, né? Que daí a gente vê que eles são ali da região de Gibeá, agindo como a terra de Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu, né? Então a gente vê algo que já aconteceu há muito tempo atrás, acontecendo novamente, né? E isso trazendo uma destruição gigante dentro das tribos irmãs ali. É triste ver essa parte, né? Porque até a fala que eles usam é muito parecido com a passagem que tem lá do pessoal que morava em Sodoma e Gomorra quando os anjos vão para casa de Ló. Então, né? Joga fora aí, manda para fora aí seu hóspede que a gente quer abusar deles, né? Então é triste de ver ali como a tribo de Benjamim estava se perdendo. E a gente tem que entender que essa perdição dos israelitas, ele está muito vinculado com o começo de Juízes, que foi sobre você não expulsar os cananeus. Era ali uma ordenança de Deus, né? Então, tipo assim, expulsa os cananeus, não se mistura com esse Não povo. deixe ele nos seus meios. Antes deles entrar na terra ali em Canaã, Deus já tinha falado para Josué, Josué já tinha falado para o povo, né? Vigia sobre isso, não deixe seus filhos casarem com as filhas deles, não preserve o povo de Israel. E como isso não foi feito, o povo foi realmente ali se perdendo. E daí chega a esse ponto, então, de quase exterminar uma das tribos de Israel, que era a tribo Benjamim, que era a tribo ali do mais nova, né, do filho mais novo, o filho mais novo de Jacó. Mas não chega a exterminar. E termina, né, falando, né, o livro de Juízes acaba falando, né, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto, certo, né, aos seus olhos. A gente vê que o povo se perde fácil. E como conclusão, então, né, de todo o livro de Juízes, o que, que a gente pode tirar de aprendizado, sabe, de toda essa liderança, de todos esses altos e baixos, é que Deus se alegra com a nossa conduta correta, Ele deseja estar nos ajudando, nos abençoando, nos agraciando, porque hoje, né, no Novo Testamento, não é só os israelitas que era o povo escolhido dele, é todos nós que escolhemos caminhar com Deus, desde que caminhamos segundo os mandamentos dele, né? Isso eu creio muito que não mudou. Ele tem as condutas que ele deseja pra gente. Não é assim, eu vou fazer as coisas erradas e já vou estar pedindo perdão ali, perdão, Deus, porque parece aquele filho rebelde mesmo, sabe? Então, o que, que a gente pode tirar para o nosso dia a dia, né? Como está a nossa conduta? Se Deus viesse hoje aí na sua sala, né, e conversasse com você, e aí, meu filho, e aí, minha filha, como que foi a tua semana em si, né? Como que tá o seu coração? Porque Deus se alegra muito com o nosso coração, porque Ele não engana. Você pode falar palavras doces, palavras maravilhosas, agir de uma forma aqui, quando tá no seu quarto é outra, mas o seu coração continua sempre o mesmo. E é isso que Deus olha, né? E então hoje eu te pergunto, né? Se Deus sentasse para te perguntar isso, né? Como que tá seu coração? Como que você tá indo e tudo mais? Você se alegraria a contar isso para Deus, sabendo que Ele sabe de todas as coisas? Com Deus não dá para esconder. A gente viu isso já em várias passagens. Ele mesmo entregava quem estava pecando ali no meio do povo de Israel para mostrar para o povo que ele sabia sim de todas as coisas. Então isso a gente também não pode esquecer nunca. Não dá para você fazer nada escondido de Deus. Deus está vendo tudo. E Ele quer te agraciar, desde que tudo que Ele está vendo agrada os olhos dele, né? Então,
vigia bastante isso. Caso você tome essa decisão, sabe? Eu não sei como você chegou nesse vídeo, se esse é o seu primeiro vídeo, se você já vem nessa temporada de vídeos junto com a gente, lendo a Bíblia junto, se você já tá lendo junto, parabéns. Se você não tá e chegou só nesse, leia a Bíblia, porque eu falo assim, entre todos os livros que existe pra gente, todos saíram da Bíblia. Então, antes de ler qualquer outro, leia a Bíblia completa, porque aqui tem muito ensinamento. A gente aprende também com a conduta do outro, sabe? E traz muito para o nosso presente, porque às vezes a gente fala assim, ai, é um livro tão velho, né? Tem livros aí há mais de 2000 anos escritos, por que eu vou ter que ler? Gente, para falar bem a verdade, a gente não mudou nada, a gente continua errando nas mesmas coisas, e ler isso nos abre os olhos, né? Nos abre os olhos espirituais para ver aonde estamos errando. Então é muito importante isso e saber como aplicar isso na nossa vida, né? Então a gente fez um ambiente para isso, para te ensinar como aplicar na tua vida, como que Deus se alegra de você ter as mensagens corretas, de você estar transbordando o Espírito Santo dentro de você, que é dentro desse primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, chama Ouvintes da Fé. É uma assinatura aonde vai te levar para esse mover espiritual que eu creio muito que se você tiver nessa ação aí, né, que a gente colocou dentro do Ouvintes da Fé, um despertar de 21 dias, fazendo tudo que tem ali para você estar fazendo, coisas incríveis vai acontecer na sua vida, porque a tua conduta vai estar sendo moldada como Deus deseja. Então não perca mais tempo, caminhe em fé, né? Entra ali no Ouvintes da Fé e esteja conosco nesse ambiente seguro para você. E esteja conosco também aqui no próximo episódio, que a gente vai começar já outro livro, que será Ruth. E Ruth é um livro curtinho, então você já vai ler e terminar um outro livro no próximo episódio, viu? Te espero e um beijo. Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!